Shalom, meus amigos, meu nome é Cristiano. Hoje trazendo mais um vídeo aqui, uma série de estudos que eu venho fazendo. Através dessa série de estudos, a porção da semana, a paraxá da semana. E hoje a paraxá de Vaigash, que quer dizer e se aproximou, que vai relatar ali o momento que Judá se aproxima de José, como a gente leu ali no final da paraxá da semana passada. E aqui eu quero pedir a todos vocês que venham se inscrever no canal, da qual eu estou com um propósito de oração, 3 vezes ao dia de oração, um propósito abençoado para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família, seu trabalho, seu negócio, sua empresa. Então que você possa se inscrever no canal para estar fazendo parte desse propósito abençoado. Muitos relatos, testemunho, pessoas que estavam hospitalizadas, pessoas que estavam na UTI, já estão nas suas casas, famílias que clamaram a Deus, pediram a Deus oração, através desse canal, através desse trabalho abençoado que o Eterno tem passado na minha vida. Então, pessoas que de fato confiaram em Deus, inscreveu no canal, deixou seus pedidos de oração, e elas foram atendidas, estão sendo atendidas essas pessoas. Então que você possa fazer o mesmo também, confiar em Deus, porque não é a pessoa, não é eu, não é a pessoa, é o Eterno que vai trabalhar na sua vida através desse propósito de oração, 3 vezes ao dia. Veja que são 3 orações, no período da manhã, à tarde e antes do sol se pôr ali, São 3 orações diárias. Então é muito abençoado esse propósito, que você também possa se inscrever no canal, Eu não sei o que você precisa, eu não sei em qual área você tem clamado a Deus, que você tem buscado a Deus, mas o Eterno conhece o seu coração, conhece a sua necessidade. Eu vou estar orando por você em prol dessa causa, em prol do seu objetivo. Então creia, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e você possa tornar esse mundo um lugar melhor. Não importa se é 2, 3 pessoas, não importa, que vai ver esse vídeo através da sua força, através do seu apoio. O que importa é que você está plantando a semente, e uma vez que você planta a semente, compartilhando esse vídeo com outra pessoa, o Eterno vai te abençoar grandemente. Então compartilha e deixa seu like para apoiar o canal, deixa o joinha aí para apoiar o canal, que o Eterno vem abençoar grandemente. Então a gente vai ler o primeiro versículo da paraxá da semana, paraxá de Vaigash, e que vocês venham compreender, que vocês possam ficar até o final do vídeo. Então vamos ler aqui o verso 18 para ir compreendendo a paraxá da semana. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos, de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Então aqui no verso 18, Judá pede para falar aos ouvidos ali de José, de Zaphanat-Paneah, que o nome dele, Judá não sabia ali que era José, porque ele não conhecia ali, Ele não sabia que estava falando com José ali. E ele pede, assim como o trecho, o início da paraxá vai dizer, o título ali, que no hebraico é se aproximou. E ele pede, na verdade, ali, para falar aos ouvidos ali de Zaphanat-Paneah. E esse é o momento, é o título da paraxá da semana, e se aproximou. Então chega esse momento que ele quer chegar mais próximo dele ali, para relatar alguma coisa ali. E não só relatar, mas também interceder pelo seu irmão Benjamim ali. E aqui, através desse versículo, do verso 18, para entender melhor, é necessário voltar um pouquinho no final da paraxá da semana passada, até porque pessoas que estão chegando agora, para compreender melhor o raciocínio, é no momento ali que ele já tinha ido ao Egito. José pede para eles voltar com Benjamim, para ver ali se eles estavam falando a verdade ali, seus irmãos. Então ele pede para eles voltar à casa do seu pai, trazer Benjamim. Eles chegam de fato ali no Egito ali. José prepara um banquete para eles, prepara ali José vai ceiar com eles ali, com seus irmãos ali. Eles não sabiam ainda, é claro. E tem todo esse evento aí, esse momento. Chega o momento de ir embora, de eles voltarem. José arma ali uma situação, José coloca ali um cálice ali, uma peça bem valiosa, no saco de trigo ali de Benjamim. José arma essa situação para eles ali. Aí arma ali uma situação, revista eles ali na hora que eles estão saindo para ir embora ali.
e eles têm que voltar lá e eles têm que se explicar. Então esse é o momento, né, que José ali conversa com eles ali, encontra ali essa peça, né, no saco ali de trigo ali de Benjamim, e é o momento que ele vai pedir para Benjamim ficar, né, José vai pedir ali para Benjamim ficar, e é o momento, esse é o momento da qual está começando esse primeiro versículo da Paraxá dessa semana, do versículo 18, que Judá pede ali para interceder pelo seu irmão, né, pelo seu irmão Benjamim, porque de fato ele não vai aceitar, né? Ele não quer passar por mais essa situação que já tinha vendido José no passado. E os filhos de Israel sabiam que Jacó não estava preparado para passar por mais essa situação, da qual já tinha passado antes, que foi construída ali por eles, né? Pelos seus filhos ali, que José tinha morrido, uma fera tinha atacado José no deserto. Então Jacó sofreu muito, né? Com essa perda ali de José. Então é um momento que ele chega até os ouvidos ali de José, como a palavra vai dizer aqui, né? Como o verso 18 está dizendo. É nesse momento que ele quer interceder pelo seu irmão. E nessa passagem aqui é como eu falei no início do vídeo, que a palavra do Eterno sempre aponta para Yeshua Jesus. Desde a lei de Gênesis, né? Assim como a gente está estudando aqui. Então sempre vem apontando para Yeshua Jesus, ela representa, tem um sentido espiritual, traz para nós uma representação para Yeshua Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Porque José tinha um poder, tinha autoridade ali para absolver, para condenar as pessoas. Então nesse momento Judá ele fica com medo ali, junto com seus irmãos. Ele fica ali, tem um pouco de temor ali, porque ele teme a vida ali, né? E é o momento que Judá pede para falar com ele ali no ouvido ali. Então através dessa representação a gente vê que José tinha grande poder naquela época, grande autoridade José tinha, ao ponto de condenar, absorver, né? José tinha todo o poder com ele ali. E os sábios de Israel vão dizer que assim como José tinha grande autoridade ali no Egito, que Faraó passou ali para José, grande autoridade, né? Era muito respeitado nessa época, assim também o Eterno Deus exaltou o Senhor Jesus. E o Eterno Deus também exaltou Yeshua Jesus, assim como está escrito ali na carta aos Hebreus e a carta aos Romanos ali. Vai falar sobre essa parte aqui. Então, veja que os sinais, né, vêm apontando ali para Yeshua Jesus, né, a característica ali, a representação através de José. E os nossos sábios de Israel também vão dizer, né, que essa representação é muito bem feita, esse sinal, né, essa forma de compreender, essa passagem de José, né, através da paraxá da semana, através da porção da semana. Então veja que maravilha que o Eterno traz para nós a representação, né, da vida de Yeshua Jesus através da sua palavra. E vamos continuar. E como o versículo vai dizer, o trecho vai dizer aqui do versículo, que nesse momento Judá ele pede para falar ali aos ouvidos de José, de Zapaneto Paneio, para interceder pelo seu irmão Benjamim, até porque Benjamim, ele, se ficasse ali na terra do Egito, né, nesse momento ali, Judá ele relata ali a José que seu pai não ia aguentar. Né? Israel não ia aguentar o seu pai, porque ele já tinha tido ali a perda ali de José, ele sofreu muito, né? Se abalou muito ali. Então ele sabia que se ele chegasse lá sem o seu irmão mais novo, sem Benjamim, então seu pai não ia ficar bem, ele não ia resistir a essa mais uma perda, né? Porque seu filho ia ficar lá no Egito e ele não ia aguentar passar por essa situação. Então nesse momento Judá percebe ali, quer falar ali nos ouvidos ali de José, justamente para interceder e para que ele ficasse ali no lugar do seu irmão, né? Na verdade, Judá ele pede para ficar no lugar do seu irmão ali, Benjamim, e que seu irmão vai junto com os outros ali. E vamos dar continuidade aqui à leitura, né? No verso 32 agora. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor. Ele pede para ficar no lugar de Benjamim, né? E que suba o moço, né? E que suba o moço com seus irmãos. Verso 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então aqui nesse trecho ele vai dizer que eu venho falando,
Ele tinha medo, ele temia ali, ele chegar ali, seus irmãos chegassem em Benjamim, e seu pai Jacó, ele não vê Benjamim ali, então ele temia Jacó não aguentar esse momento. Então é nesse momento aqui que ele fala ali nos ouvidos ali de José, ele intercede ali pelo seu irmão aos ouvidos de José nesse momento. E é como o texto vai dizer, né, que ele relata ali, ele clama ali pelo seu irmão, ele intercede ali pelo seu irmão, se coloca ali no lugar ali, querendo ficar ali no lugar do seu irmão Benjamim. E continuando no capítulo 45 agora, né, José dá-se a conhecer a seus irmãos, o título aqui, né? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Então, nesse momento, José, ele, de fato, ali, ele se revela ali a seus irmãos. É um momento de tanta emoção. José não conseguiu segurar tanta emoção nesse momento, né? Principalmente no momento que Judá foi falar com ele ali, tocou ali no assunto do seu pai, tocou ali no assunto que seu pai não ia aguentar. Então, José é tomado pela emoção e ele pede para todo mundo que estava ali, né? Os egípcios ali, e fica só o povo de Israel ali, né? Fica só seus irmãos ali, né? Os filhos de Israel. E José, nesse momento, ele se revela ali a seus irmãos, um momento de tamanha emoção, um momento tão forte ali na vida de José, que ele não aguenta nesse momento, ele chora alto. O texto vai dizer que ele chora alto, né? José, ele não contém a emoção, um choro que até os egípcios ali escutaram ali, né? Até Faraó escutou ali o choro de José, de tamanha emoção, de tamanha temor que José teve nessa hora, tamanha gratidão. E não só emoção, mas de tamanha ali, alegria, né? Uma mistura de emoção com alegria ali de ver seus irmãos e ver sua família de volta ali. Então José, ele chora alto nesse momento. E de fato José se apresenta para eles ali, José fala o nome dele, que até então era usado uma língua, um intérprete, né, para falar ali com seus irmãos. José ainda não tinha falado hebraico ali com seus irmãos, falava através de um intérprete e passava ali para os seus irmãos. E nesse momento José fala com eles ali, José anuncia para eles ali. Os sábios de Israel vão dizer que os seus irmãos ficam pasmos ali, seus irmãos meio que não acreditam naquela situação, né? E os sábios de Israel vão dizer que José mostra ali o brit milá, né? Ali a marca ali da aliança, né? Da circuncisão. E seus irmãos se abraçam, seus irmãos ali, eles se abraçam ali, eles choram junto ali. Nesse momento não há espaço ali para mágoa nem rancor, porque tudo é para um propósito divino, né? O eterno Deus orquestra tudo para um propósito que Ele tem na vida de todos nós, né? Assim como teve na vida de José ali. Então nesse momento não tem espaço para mágoa, para decepção, rancor. Nesse momento eles se abraçam ali, eles choram junto ali, arrependidos ali, seus irmãos. E é o momento que José vai, de fato, ali se apresentar para eles. Vai dizer que no verso 3: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E o verso 4 continua, né? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José deixa claro para eles ali, né? O momento foi muito bom, foi maravilhoso, mas José deixa claro para eles ali, né, o que de fato eles fizeram ali, né? Agora o verso 5, José continua: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Então José aqui fala para eles ali, né, que o motivo foi
foi para um bom motivo, até que o Eterno orquestrou tudo isso, né? O Eterno permitiu tudo isso. E José fala para eles não ficar triste, não ficar ali atemorizados ali, e não ficar se sentindo culpados ali, é lógico que eles sentiram, mas José pede para eles que Deus tinha um propósito nessa situação, né? De ter orquestrado tudo isso ali na vida de José, de ele ter ido ali para o Egito, e seus irmãos ter feito ali aquilo ali com José, né? E o próprio Deus, o Eterno Deus, não deixou eles fazer o pior ali com José, e José foi lá para o Egito, e como nós já conhecemos toda a história, né? José se tornou o maior governador do Egito ali na época, e das nações, o texto vai dizer, né? Os nossos sábios de Israel vão dizer isso na interpretação judaica. Então essa fome que deu ali nas nações na época, né? Ali no Egito também, no próprio Egito, que assustou ali as nações, abalou ali as nações da época, é apontado como se fosse para a vinda de Yeshua Jesus também. Porque muitas das vezes a gente vê tanta coisa nesse mundo de hoje em dia, né? Então a gente vê tantos sinais, a gente vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, que muitas coisas estão apontando para a vinda de Yeshua Jesus, a sua segunda vinda de Yeshua Jesus. Então essa fome que deu, né, nessa época não se podia colher nada, não produzia nada. Então, de um certo modo, ali assustou ali, né? Assustou as nações da época ali, a terra do Egito, a própria terra do Egito, e de um certo modo ali abalou muito a sociedade na época, abalou muito as nações da época. Então ali foi grandes sinais que teve ali, que Deus fez. Usou José, né, para administrar como o maior governador do Egito que teve naquela época, né? E a palavra do Eterno vai dizer isso, que José foi o maior governador da época. Então ali nessa época, nesse tempo, a fome assustou ali as nações, né? Teve muitos sinais ali que só no Egito ali tinha o alimento, tinha ali o mantimento, né? E as pessoas iam tudo para o Egito ali comprar alimentos, né? Trocar ali através de prata, ouro, né? Trocar por alimentos, porque já estava faltando comida ali nas suas terras ali, e tinha que ir até o Egito para fazer essa compra, né? Então veja que, como os nossos sábios de Israel vão dizer, que a palavra do Eterno, nessa representação de José, nessa paraxá, vai apontar para Yeshua Jesus. Porque como a gente vê nos dias de hoje, né, muitos sinais, a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, a gente vê coisas aí, guerras, né? A gente vê aí muita injustiça com as pessoas, a gente vê tanta coisa que desagrada a Deus. E a gente tem presenciado isso, né, através das notícias, da internet. E sobre esses sinais que eu acabei de falar aqui, que já está acontecendo no mundo, né? Muitas coisas acontecendo nesse mundo. O próprio Yeshua Jesus, ele vai falar ali em Mateus 24, Mateus capítulo 24, vai deixar claramente ali, né, o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Ele vai relatar, ele vai falar ali com os discípulos ali, né, sobre, de um certo modo, todas as coisas, né, como vai ser na vinda de Yeshua Jesus, né, a sua vinda ali, a sua segunda vinda. E ele prevê ali a destruição de Jerusalém, a destruição do templo ali, do templo sagrado, né, do templo de Salomão. Então o Mestre, o Senhor Jesus, ele relata ali esses sinais ali em Mateus 24, que deixa bem claro para nós, né, para todos nós compreender, e está escrito na sua palavra. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, para a gente compreender um pouco melhor o paraxá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Jesus faz uma pergunta: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3 agora. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos fazem uma pergunta ali para Jesus, no Monte das Oliveiras. Agora o verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então o nosso Mestre, Senhor e Salvador Yeshua Jesus já deixou claro ali para os discípulos que haveria esses sinais, né, após a vinda dele ali, a segunda vinda dele ali, como que seria. Né? Então o nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus está aqui deixando claro ali para os discípulos, né, como que vai ser os sinais ali após a segunda vinda dele ali, como que vai ser. E também ele deixa claro ali, né, tem coisas que o nosso Mestre, Senhor e Salvador Yeshua Jesus, ele já deixa claro ali que algum desses sinais já se cumpre ali em Jerusalém, né? Que vai ser ali a destruição do templo de Salomão, né? Vai ser ali após a vinda de Yeshua Jesus, no ano 70, vai ter ali a destruição do templo de Salomão ali em Jerusalém. Então já tem um desses sinais ali, né? Que o Mestre já previa, já aconteceu ali em Jerusalém, né? Que foi a destruição do templo. Então, nosso Senhor e Salvador, né, ele relata aqui em Mateus 24, vai continuar dizendo, né, são muitos relatos ali, muitos sinais, que o nosso Mestre vai dizer, né, aqui em Mateus 24, sobre a segunda vinda dele ali. Né? Então, veja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele alerta ali os discípulos ali, já começa aqui em Mateus 24 falando, né, já prevendo ali a destruição do templo de Salomão ali, a destruição de Jerusalém. E ele relata também, né, que virão falsos cristos, falsos mestres, né, que virão também e enganarão a muitos. Ele pede ali para que os discípulos fiquem atentos ali, né, porque vai ter esses sinais aqui na terra, né. E quando o mestre vai falar, né, sobre rumores de guerras, né, e ouvirei sobre guerras e rumores de guerras. É o que nós já vimos hoje, né, a gente já viu, nós já passou por 2 guerras mundiais, né, o mundo já passou por 2 guerras mundiais. E veja que muitas coisas aconteceram, muita gente inocente, muitas pessoas perderam suas famílias, suas vidas ali nessas guerras. Assim como também o povo judeu, né, na Segunda Guerra Mundial, foi mais de, ali no Holocausto, aproximadamente ali 6 milhões de judeus foram mortos ali pelos nazistas. Então veja que sempre o Eterno já previa essas coisas acontecendo no mundo, e de fato a gente está vendo acontecer no nosso dia a dia. E a gente vê tantos valores e princípios que o Eterno Deus deixou para que o homem seguisse. E o Estado inverte os valores, inverte os princípios do Eterno. Né? Mudaram o calendário do Eterno Deus, né? Colocando datas que não faz sentido algum, né? Ali na época ali, do Império Romano ali. Então mudaram ali o sistema, né? O sistema religioso de Roma mudou ali o calendário, mudou ali as tradições, mudou os costumes, né? Tiraram ali da palavra do Eterno, né, os princípios e valores que tinha ali naquela época, da forma judaica de seguir, né? E falando sobre guerra, ali em Israel mesmo, em 1948 teve a Guerra da Independência, né? Em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, né? Em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Teve também a Guerra do Yom Kippur, em 73. Então teve diversos eventos acontecendo, diversas batalhas, né, diversas guerras. Ali mesmo em Israel, né, fora o mundo afora aí. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que teve, né. E também muitos sinais acontecendo, né, ali como o Acordo de Abraão em 2020. 2023 teve ali 7 de outubro, né, o ataque ali do Hamas, dos terroristas ali contra o povo de Israel. Então muitas coisas vêm acontecendo nesse mundo, muitas coisas vêm acontecendo, rumores de guerra, muita crueldade, né, na vida do ser humano, valores invertidos. Então a gente está vendo muita coisa acontecendo no mundo, assim como o nosso Mestre, Senhor e Salvador Yeshua Jesus disse ali para os seus discípulos, aqui em Mateus, está escrito na palavra do Eterno, aqui em Mateus 24, né, vai deixar bem claro, o nosso Mestre deixa bem claro aqui em Mateus 24, detalhadamente, né, como que vai ser ali a sua vinda, como que vai ser todas as coisas ali na vinda de Yeshua Jesus. Eu peço até que você venha ler na sua casa, né, Mateus 24. É muito abençoado, é muito importante você entender, compreender o que Yeshua Jesus deixa aqui, né, os sinais ali, os princípios, como que vai ocorrer ali a vinda de Yeshua Jesus, como que vai ser, né, o que a gente deve fazer, o que a gente tem que praticar, né, o que a gente tem que estar preparado. Então que você possa ler na sua casa aí, porque
São palavras do nosso Mestre Yeshua Jesus, Senhor e Salvador Yeshua Jesus. E aqui nesse momento da Paraxá, em Mateus 24 e o verso 7, eu quero focar nesse versículo porque fala da fome, né? Jesus já previa ali a fome ali na terra, pestes, tantas coisas acontecendo. E veja que a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente vê claramente que há muita fome aí mundo afora, né, meus irmãos? Assim como também na África, né? Um país que vem sofrendo muito ali com a fome. Outro dia eu vi na internet uma mãe que havia acabado muitos dias ali sem comer, havia acabado os alimentos. E ela viu seu filhinho ali debilitado, né? Seu filho ali magrinho ali, com fome, né? Desejando algo para comer e não tinha, a mãe desesperada. Eu vi esse vídeo na internet. Então ela coloca seu filho ali para dormir, seu filho com fome, né? Ali, vários dias ali sem comer ali. Né? E no outro dia ali, seu filhinho amanhece morto ali, né? De tanta fome que ele passou ali. Então isso é de partir o coração, meu irmão. Eu separei aqui esse momento para falar, porque a gente tem que falar, né? Não é só falar, não é só pregar a palavra, não é só ensinar as pessoas. A gente também tem que agir no nosso dia a dia. Né? Do que adianta a gente só falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus e a gente não agir, né? Não praticar isso no nosso dia a dia, a gente não viver isso no nosso dia a dia. Então veja que o próprio Jesus já previa tudo isso. Então é necessário que a gente está vivo, a gente está aqui nessa terra, é necessário que a gente venha fazer nossa parte, né? Não é que a gente vai ser um super-herói, ninguém está falando aqui de super-herói, mas um pouco você ajuda, né? Se você ajudar uma pessoa, ajudar uma, duas pessoas, e mais pessoas ali começam a ajudar mais pessoas ali, né? É uma união ali de pessoas ajudando uma outra ali, e a gente torna esse mundo um lugar melhor. E não fica só em palavras, né? Mais uma vez, não fica só em palavras. Talvez tenha um vizinho seu que passa necessidade, está precisando de pagar um talão de luz, ali, de água, ou até mesmo alimento ali no seu bairro. Ali sempre tem um bairro que na sua cidade você mora que tem pessoas que necessitam, está precisando de ajuda, né? Um orfanato, eu sempre venho falando, né? Um orfanato da sua cidade, ali precisa ali de higiene pessoal, né? Produtos ali de higiene pessoal. Eu falo porque eu já fui, eu já visitei, eu sei como que é. Ali a Casa dos Idosos, né? Várias instituições, né, que precisam da ajuda, né, da sua ajuda. E veja que não é muita coisa, né? Com pouco que você ajuda. Como eu citei aqui o caso aqui da África, tem muitas instituições aí sérias que a partir de R$1 a pessoa faz uma doação direto para a África. Você consegue ali manter, você consegue pelo menos alguns dias ali, né? É lógico que a pessoa não vai fazer só R$1, que é de partir o coração, né? Então ajuda que você venha ajudar, que você venha tirar uma parte ali, um pequeno valor, você tira um pequeno valor do seu salário ali e faz uma doação, ajuda as pessoas e você vai ver que você terá o maior ano da sua vida, o melhor ano na verdade, né? O Eterno Deus vai te proporcionar o melhor ano da sua vida, se você pensar no seu próximo. Se você dedicar ali o seu amor, se você tiver compaixão ali do seu próximo ali. E por que eu falo sobre a caridade? Porque os judeus, meus irmãos, eles praticam isso. Os nossos irmãos judeus, eles têm como se fosse um mandamento, né? Ajudar o próximo. Os nossos irmãos judeus, eles, até uma oração, né? Que um judeu faz, ele coloca ali uma caixinha de sedaká, né? Coloca ali separadamente uma caixinha. Antes mesmo de clamar a Deus, né? Antes de clamar a Deus nas suas orações, eles colocam ali uma moedinha de caridade. Ali junta ali durante um mês ali, depois é lógico que eles colocam mais um valor em cima, né? Mas veja que o foco deles é ajudar o próximo, né? Que possamos também nos espelhar, né? No povo judeu, no povo de Israel. Por isso que eu abri esse canal, porque resgatando ali os valores e princípios judaicos, ali, resgatando ali os princípios do Eterno, na tradução original, na tradição judaica, como que eles se comportam, como que eles fazem, né? Para tornar esse mundo um lugar melhor. Como eu falei, não precisa ser um super-herói, mas se você pensar no seu próximo, se você estender a sua mão para o seu próximo, o Eterno Deus também vai estender a mão para você. E você vai ser abençoado com saúde, Deus vai prosperar seus caminhos. Os nossos sábios de Israel vão dizer que a sedaká, a caridade, ela salva a pessoa até mesmo da morte, da doença.
algum dia a pessoa cair em enfermidade, o eterno Deus vai ter misericórdia de você. Porque aquilo que você fez lá atrás, ajudando o seu próximo, você ajudou o seu próximo, você estendeu a mão ali para o seu próximo, o eterno Deus também vai estender a mão para você. Isso é muito espiritual, é tão provado que está escrito ali na palavra do Eterno, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que atenta para essas coisas, né? Se você atentar em ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo, eu sempre, como eu acabei de falar, né? Talvez você vai ter o melhor ano da sua vida. Se você tiver um coração bondoso, se você tiver ali a mentalidade de ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas, né? Não precisa ser com muita coisa, mas se você fizer algo, né? Talvez se essa criança aqui tivesse ali um pacote de arroz, ali a sua mãe tivesse ali um pacote de arroz, um pacote de feijão, talvez aguentava mais alguns dias. E talvez isso para nós é pouca coisa, né? Como eu falei, tem diversas instituições aí sérias que a partir de R$1, R$5, o que é isso para nós no nosso dia a dia, né? Então muitas das vezes a gente não deve ficar com desculpa, a verdade é essa, né? A gente tem que atentar e a gente tem que estender a nossa mão, né? Fazer algo. Como eu falei, ninguém precisa ser um super-herói, né? Não se trata disso. Mas se você também ouvir a palavra de Deus e praticar no seu dia a dia, né? Amando o teu próximo, amando ali o seu próximo, ajudando o seu próximo, né? Na verdade, o eterno Deus vai estender a mão para você e você vai ser abençoado em todas as áreas. Por isso que o povo de Israel, o povo judeu, é um povo abençoado, porque eles praticam a caridade. Eles têm a caridade como se fosse um mandamento ali para eles ali, de praticar, ajudar o seu próximo. E não só caridade ali em dinheiro, valor e nem alimento, eles praticam ali o bem para as nações, para o mundo, né? Investem em tecnologia, eles tentam de alguma forma, com o seu conhecimento, tornar esse mundo um lugar melhor, né? Tem tantas coisas que o povo de Israel tem criado e vem criando todos os dias ali, todos os anos, em prol da humanidade, em prol de ajudar as pessoas, através da tecnologia, do conhecimento que o eterno Deus dá ali para eles, né? Então veja que, por isso que é um povo abençoado, por isso que é o povo que mais tem prêmio Nobel da Paz, né? Nobel da Paz. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo é o povo de Israel, o povo judeu. Porque ele não tem dó, né? Eles não têm dó de estender a mão para o seu próximo, em trabalhar em prol da sociedade, em prol das pessoas, do seu próximo. Então isso é muito importante na nossa vida. Que você possa fazer o mesmo, que você possa atentar para isso, né? Para essa palavra maravilhosa. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já previa isso. E continuando falando aqui sobre os princípios das dores, que nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus vai dizer ali para os discípulos, ele vai relatar, né, sobre os falsos profetas, vão dizer ali sobre as traições das pessoas, as pessoas vão trair uns aos outros ali, vai ter as perseguições, vai ter os falsos mestres, né, os falsos ensinadores ali da palavra, vai dizer também que o amor de muitos vão se esfriar, né, meus irmãos? Então veja que a gente já vê muitas essas coisas no mundo afora aí, né? Muitas pessoas praticando coisas que a gente achava que não ia acontecer, e a gente está vendo muitas coisas acontecendo no mundo. O amor de muitos se esfriando, as pessoas estão cada vez mais se deixando levar, né? Às vezes o livre-arbítrio deixa a pessoa ir por um caminho que tem um alto preço. Então que possamos ser obedientes à voz de Deus, à voz de Yeshua Jesus, e praticar aquilo que ele ensinou, assim como ele passou para os seus discípulos ali. Vai dizer também, né, sobre a perseguição da igreja, sobre a perseguição do evangelho em todo o mundo. Como a gente já está vendo nos dias de hoje, né, praticamente a gente está vendo tanta coisa acontecendo. Tem país aí que a pessoa não pode ter uma Bíblia dentro de casa, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem na China, né? A China já tem leis lá, já tem as autoridades ali, o Estado, já não estão permitindo mais ali, bem criticamente ali, né? Tem que falar poucas coisas ali da Bíblia, da Palavra do Eterno. Já estão restringindo muitas coisas ali da Palavra do Eterno. Poucos dias eu estava vendo uma reportagem na internet que muitos cristãos ali foram presos ali, né? Por estar ali cultuando a Deus, fazendo um culto ali na sua igreja, na sua casa. Teve pessoas que foi buscar em casa. Tem certa data marcada, não pode ser além daquilo ali. Então, se alguma pessoa denunciar, a pessoa vai presa. Então veja que está tendo muita perseguição, né, da palavra do Eterno. A abominação, a desolação, né? Veja que está acontecendo, assim como o nosso Senhor e Salvador já previa isso, já está acontecendo nos nossos dias de hoje em dia, né?
E a gente vai ler um pouco aqui em Mateus, capítulo 24, verso 16. Então os que tiveram na Judéia, fujam para os montes. Aqui já vai de encontro com o que eu venho falando, né? Verso 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Então veja que vai ser grandes sinais, né? Grandes coisas ali. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já previa, né? Até mesmo antes da sua vinda. Aqui o verso 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o nosso mestre Yeshua Jesus continua passando ali para os discípulos, né, como que vai ser ali a vinda dele ali. O verso 23 agora, né? E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Então o Senhor Jesus já deixa bem claro, né, que vai ter muito isso nos dias ali, antes da vinda dele ali, como que vai ser os dias, né? Agora o verso 25. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Verso 27. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então isso é muito forte, né, meus irmãos? O que a palavra do Eterno deixa claro para nós, o que Yeshua Jesus traz para nós nessa paraxá dessa semana. Aqui a paraxá de Vaigash, que fala sobre, aponta ali para a vinda de Yeshua Jesus, né? Como a gente está lendo, como a gente está compreendendo, e a gente está vendo que de fato aponta mesmo ali. O próprio Senhor Jesus, ele destaca para todos nós aqui, né? E que possamos usar isso no nosso dia a dia, né? A gente trazer para o nosso dia a dia, tentar fazer o que é correto, fazer o que agrada a Deus, desviando do mal, desviando das coisas que desagradam o Eterno, né? Então nós temos oportunidade, né? Veja que a pessoa que já se foi, né? O Eterno já levou, está com o Eterno, ali esperando o momento ali da vinda de Jesus. Veja que essas pessoas já passaram o tempo delas ali, agora só resta esperar. Mas eu e você, nós temos oportunidade, né? Nós estamos aqui nessa terra, né? Com a oportunidade, a chance de nós fazer o nosso papel, né? Fazer aquilo que o Eterno vem pedindo na sua palavra, tentar tornar esse mundo um lugar melhor, sendo bons cidadãos. Então veja que a gente tem a oportunidade, né? E que você possa aproveitar a sua oportunidade. Então, continuando aqui no verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, o nosso Yeshua Jesus, ele continua falando, né? Que tamanhos sinais vão ter nesse dia. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso é de arrepiar, né, meus irmãos? Eu lendo essa passagem, eu fico maravilhado, eu fico tão tremenda que é essa passagem, né? A vinda do nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus. Quão maravilhoso vai ser esse dia. Então ele está falando aqui na sua palavra, né? Está escrito aqui na palavra do Eterno, na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se você pegar, você vai ver, você vai ler. Que Yeshua, ele vem
relatando, ele vem abrindo os olhos ali, passando ali para os discípulos, né? E a gente aprendendo junto com eles aqui. Então o próprio Jesus falou, né? Então a gente tem que obedecer à voz de Yeshua Jesus. A gente tem que atentar para isso, a gente tem que atentar para os sinais do mundo, a gente não se pode deixar levar com os prazeres do mundo, né? Com as coisas mundanas, com as coisas que vêm desagradando a Deus. Não, essas coisas são passageiras, né? Prazeres mundanos, prazeres da vida aí são passageiros. Mas a nossa salvação da alma é muito importante. Então o verso 32 agora, né? Fazendo um resumo aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Então, nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus já, mais uma vez, ele deixa claro para todos nós que esses sinais que vêm acontecendo, né, igual eu expliquei aqui desde o início da paraxá, da porção semanal, guerras, né, rumores de guerra, fomes, muita fome na terra, né, muitas doenças aí que a gente já tem presenciado, muitas pessoas que perderam suas vidas, né, por peste, doenças que vem aparecendo no mundão afora aí, né, tantas pestes, tanta doença, tanta coisa que esse mundo já passou e continua passando. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já previa aqui, né, já relatava aqui para os seus discípulos todas essas coisas, né? E ele deixa bem claro que quando tiver esses sinais, ali está próximo a vinda dele. Então a gente está escrito na palavra do Eterno. Então se está escrito é para nós aprender, é para nós focar, é para nós entender e praticar no nosso dia a dia. E atentar que esse dia vai chegar na nossa vida. Não importa, se a pessoa já morreu, o Senhor vai ressuscitar nesse grande dia. E continuando aqui no 36 e o 37... Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Isso é muito forte, né, meus irmãos? Que a pessoa ela tenha a oportunidade, né? E é momento da gente aproveitar e atentar para a palavra do Eterno. Aproveitar essa chance, agarrar essa chance e não brincar mais, né, com a palavra de Deus, com a palavra do Eterno. E continuando no verso 40 agora. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que a hora há de vir o vosso Senhor. O verso 42 vai dizer: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 43, né? Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então isso é muito forte, né, meus irmãos? Agora o verso 44. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Verso 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso é muito forte, né, meus irmãos? Verso 47. Em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens. Verso 48. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os herdos, agora o versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não se espera, e a hora em que ele não sabe. Agora o verso 51, né? E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui o nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus deixa claro aqui para os discípulos
esses sinais, né? Como que vai ser ali na vinda de Yeshua Jesus. Então ele deixa bem claro, né, que a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar praticando ali a palavra do Eterno, né? A gente tem que estar vivendo ali a palavra do Eterno. É a única forma, né, meus irmãos, da gente garantir a nossa salvação da nossa alma. É obedecendo a Deus, é servindo a Deus, é praticando os mandamentos do Eterno, fazendo a nossa caridade, ajudando o próximo. E como a gente trouxe para a nossa realidade, né, a gente lendo aqui capítulo 24 de Mateus, e explicando um pouco melhor sobre a vinda de Yeshua Jesus, voltando no término da Paraxá, né, que é da leitura mesmo ali da Paraxá da semana, que fala sobre ali o encontro ali de seus irmãos ali com José ali, e José se revela para eles. Então, de fato, eles vão comemorar ali aquele momento, aquele evento ali, eles vão se alegrar bastante junto ali. José pede ali para trazer seu pai, né, para seus irmãos ali buscarem ali seu pai, envia ali carruagens ali para trazer a família ali de Jacó, do seu pai, né, e assim é concedido, assim é feito. E a próxima Paraxá da semana, né, convido a todos vocês para ir desde já ficar na expectativa, aguardando, porque quando a gente faz as coisas para o reino de Deus, quando a gente faz as coisas para o Eterno direitinho, o Eterno vai abençoar a nossa vida. Quando você se dedica em fazer as coisas para Deus, com cautela, com amor e com alegria no coração, e acompanhando os estudos, como a gente começou ali desde Gênesis, ali do início de Gênesis, essa Paraxá, a penúltima Paraxá do livro de Gênesis, né? A última vai ser essa próxima que vai vir agora, da próxima semana. E nessa Paraxá de Vaigash, o Eterno Deus falou muito através dessa Paraxá dessa semana, né? E nessa porção semanal, a Paraxá da semana, o Eterno Deus tem falado aos nossos corações. Então veja que aquele homem que foi perseguido ali pelos seus irmãos, mestres da lei, o Senhor Yeshua Jesus, foi traído, humilhado, vendido ali pelos seus irmãos ali, mestres da lei da época. Ele foi vendido ali por 30 moedas de prata, foi traído. E ele passou por tudo isso, foi morto ali no madeiro, ressuscitou no terceiro dia. O Eterno Deus levou ele aos altos céus. E o nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus está voltando para encontrar com seus irmãos, para encontrar com a igreja. Então veja que é muito importante a gente dar ouvido à voz do Eterno, dar ouvido à palavra do Eterno. E veja que no momento que Yeshua Jesus chegar, vai ser no momento que o povo vai estar precisando, assim como a palavra do Eterno vai dizer. Assim como o povo de Israel vai estar precisando, assim como a igreja vai precisar. Yeshua Jesus vai vir e vai encontrar com seu povo. Imagina a alegria, né, meus irmãos? E veja que vai ser uma alegria mesmo. Alegria tamanha que no mundo nunca houve. Uma alegria maior como essa, como a vinda de Yeshua Jesus. Os mortos serão ressuscitados, esperando, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus. E muitos virão ali do Oriente, virão do Ocidente, e se assentarão ali à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Esse momento vai ser um momento muito especial para todos nós. E no reino dos céus, né, tamanho poder, Yeshua Jesus vai vir. Os inimigos vão ser derrotados, nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus vão derrotar os inimigos. E entraremos numa era grandiosa, né, que é a era do grande Shabat. O Shabat Agadol, que fala, né? E esse Shabat da qual eu estou falando, esse sábado, né, melhor dizendo, para compreender melhor, vai ser o Shabat do 7º milênio, né, que é assim como a palavra do Eterno vai dizer, e que vamos reinar ali, que possamos reinar junto com Yeshua Jesus. E esse Shabat Agadol que eu falei, é o Shabat do 7º milênio, e o Senhor Yeshua Jesus vai reinar junto com o seu povo ali. E veja que Shabat maravilhoso, o Shabat Agadol, que será o 7º milênio, né, que vai reinar, e Yeshua Jesus vai reinar. Veja que Shabat abençoado, o Shabat Agadol, que será o grande Shabat do 7º milênio. Espero que tenha contribuído na Paraxá dessa semana, Paraxá de Vaigash. E o Eterno Deus possa estar falando no coração de cada um de vocês, continua falando nos seus corações, e que possamos ser atentos, né, à palavra do Eterno, à voz do Eterno em nossas vidas, e que possamos praticar a palavra do Eterno no nosso dia a dia, ajudando o nosso próximo, fazendo aquilo que agrada a Deus, e preparando, né, nosso grande dia, que vai ser nesse milênio abençoado, né, o 7º Shabat ali, né, o Shabat Agadol, que vai ser o grande Shabat do 7º milênio. Então que Deus abençoe cada um de vocês, espero que tenha contribuído aí para cada um de vocês, que o Eterno Deus abençoe cada um de vocês, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, um grupo, um amigo que você conhece, né?
Se inscreva no canal para participar do propósito de oração, assim como eu falei lá no início da Paraxá. E deixa seu like. E se quiser acompanhar aí no canal, tem vídeo dos nossos irmãos judeus, né? Congregação Israelita Beit Shalom, Ministério Ensinando de Sião, Rabino Yosef Baruch. Tem vídeo aí no canal, né? Eles explicando aí com muita profundidade, né? Tem vídeo no canal que fala sobre o fim dos tempos, né? A vinda ali de nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus. Os nossos irmãos judeus, né? Explicando detalhadamente, assim como eles têm ali o dom da palavra, eles verdadeiramente, se você for ver ali, se você assistir esse vídeo, eu garanto para você que você vai ser muito abençoado, porque são pessoas que seguem ali a risca, né? Ao pé da letra ali, a palavra do Eterno, e o entendimento judaico, né? A interpretação judaica abençoada. Então que você possa assistir esse vídeo aí, né? Que está lá na descrição do vídeo, vai estar sobre os últimos dias, se eu não tiver me esquecido agora. O título vai ser sobre os últimos dias, eles vão estar ali ensinando ali. Então que você possa assistir aí no canal. E shalom, shalom a todos, que Deus abençoe.